segredos da nova identidade. Falar mais uma vez, desde 2 Coríntios 7. Ficaram 2 lugares diferentes do Brasil. Falaram comigo, pastor, forma essa série de mensagens que a gente vai poder ajudar todos a batizarem, elas vão poder ter acesso a esse material. Desafiado, não é? É realmente colocar isso para ajudar na sua caminhada na fé. Amém? Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 7, está escrito assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que, amém? Vamos falar todos juntos? Você vai falar assim, ó, as coisas velhas já passaram, eis que novo, né? Uma vida de novidade em Cristo. Vamos lá no 3? 3. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Pai querido, obrigado, a tua palavra é eterna, o teu nome é santo e o teu reino jamais terá fim. Pai, abrimos o nosso coração mais uma vez, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco nesta noite, que ninguém saia deste lugar, desse ambiente, sem ouvir a tua voz. E aqueles que estão nos acompanhando online, ó Deus, das suas casas ou de qualquer outro lugar, recebam através do teu Espírito, ó Pai, a tua santa e bendita palavra, em o nome de Jesus. Amém. Diga para quem está do seu lado, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E essa palavra é para a sua vida. Há pouco tempo atrás, a Netflix lançou um filme chamado O Novo Herdeiro. Quem assistiu? Não, né? Parece que só eu que assisto filme aqui. Esse filme, O Novo Herdeiro, fala da história de 2 crianças que foram trocadas na maternidade. E uma foi criada numa família rica e outra foi criada na periferia da cidade por uma família muito pobre, por um pai muito rígido. Depois que essa criança se torna um adulto, a sua vida é revolucionada quando ela descobre que seu pai verdadeiro é um homem milionário. Pensa no que aconteceu com a vida desse rapaz. Eu assisti esse filme e fiquei pensando, se na vida cristã muitas vezes não acontece a mesma coisa, porque é possível você viver anos a fios, presta atenção, enfrentando dificuldades, vivendo com limitações, para depois de muito tempo você descobrir a sua verdadeira identidade. Por isso que eu coloquei aqui segredos dessa nova identidade. Você já viu, eu estou cheio de segredo. E amanhã eu vou fazer a reunião secreta. É uma reunião secreta que está sendo anunciada publicamente. Mas é uma reunião fechada realmente só para quem está inscrito, porque nós vamos começar um tempo novo com trabalho com os empreendedores do reino, não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Quando você nasce de novo, irmão, você recebe uma nova filiação. Isso faz uma diferença muito grande, porque no Antigo Testamento nós não éramos filhos. Os personagens do Antigo Testamento não eram filhos, eles eram servos. A filiação aconteceu quando o Espírito Santo, ele desce, ele se torna Deus residente dentro de nós, não mais Deus visitante. Eu sei que muitas pessoas, por não discernir a antiga da nova aliança, elas ainda se referem ao Espírito Santo com a mente da antiga aliança. Elas ainda dizem os salmos de Davi: ó, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Elas ainda cantam: ó Espírito, vem me visitar. Mas na verdade é que o Espírito de Deus se tornou residente dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Então veja,
Imaginemos que aqui à frente estivesse o trono do Deus Todo-Poderoso. Que estivesse uma fila aqui com várias pessoas, entre elas Abraão, Moisés, Davi, e estivesse também eu. E Deus tivesse que atender prioritariamente alguém. Pensa bem e responda. Quem que Deus atenderia primeiro? Abraão, Moisés, Davi ou o pastor Ricardo? Pairou dúvida. Vamos mudar. Abraão, Moisés, Davi ou você? Claro que seria eu. Claro que seria você. Por quê, pastor? Porque Abraão é chamado amigo de Deus. Moisés é chamado servo de Deus. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas você é chamado de filho amado do Pai. Aleluia. Você é filho e filhos têm primazia. Quantos irmãos aqui já estiveram em atendimento comigo no gabinete? E muitas vezes eu estou atendendo, o telefone toca. Normalmente eu não atendo o telefone, porque eu estou conversando com a pessoa. Mas às vezes eu falo com a pessoa, olha, dá licença, eu preciso atender, é meu filho. Por quê? Normalmente eles não me ligam assim no meio da tarde. Eles não me ligam quando eu estou em reunião. Se ele me liga, eu imagino alguma coisa, eles estão precisando. E eu falo com a pessoa, eu preciso atender, é meu filho. E todo mundo fala, não, pastor, com certeza, à vontade. Entende? Porque os irmãos também são nobres, querem me deixar desconfortáveis. Mas veja, eu paro tudo por causa do filho. Assim é com você, você é filho. No dia que o Espírito Santo veio e se tornou Deus residente e veio habitar em você, a partir daí você se tornou filho de Deus. No Antigo Testamento não era assim, ele vinha e voltava. Mas no Novo Testamento ele veio e fez morada em nós, amém? E agora que você é filho, você tem que se apropriar da sua nova identidade. Por isso é que hoje eu estou falando para você de alguns segredos. Quando eu falo de segredo, presta atenção, anota, grava, guarda, porque isso vai mudar os rumos da sua vida. Isso vai fazer de você um cristão prevalecente, vai te dar uma vida cristã vitoriosa. São aqueles segredos que você aprende e aquilo faz uma diferença tão grande na sua vida, porque tem feito na minha e eu creio que vai fazer na sua também, amém? Quantos querem conhecer esses segredos? Quantos querem fazer? Diga eu. Amém, amém. Glória a Deus. Primeiro segredo: mantenha seu coração em Deus. Irmãos, tudo que existe no mundo e todos que existem no mundo estão disputando pela mesma coisa. Todos querem o seu coração. Não apenas Deus quer o seu coração, mas o mundo também quer o seu coração. Eles lutam pelo seu coração. Por isso que quando você assiste o anúncio, o comercial de um determinado produto, ele não gasta tempo falando tanto de aspectos técnicos. Ele tenta capturar, ganhar o seu coração. Porque ganhando o seu coração, ele vai fazer de você um cliente. Então veja, quando você, mulher, vê um comercial de shampoo, normalmente ele mostra um cabelo antes, mostra um cabelo depois. E aí tem uma reunião e a mulher entra, joga o cabelo de um lado para o outro. Você está assistindo, você fala, meu cabelo vai ficar assim. Aí ele diz, o shampoo tal. Ele ganhou o seu coração, agora ele te vende o shampoo. Você sai dali e vai comprar o shampoo. Quando você vê prospecto de um empreendimento imobiliário, você não vê assim, essa construção vai ser feita com tantos metros de profundidade, vai usar ferro 3x8, concreto armado. Não! Ele vai mostrar o resort, ele vai mostrar a família na piscina, o pai e o filho brincando, o avô caminhando no bosque, as pessoas sorrindo, no espaço gourmet. Vem aqui comprar o nosso apartamento. E aí ele compra o seu, ele vende para você o apartamento que ele ganhou o seu coração. Até os bancos, quando fazem comerciais, eles nem falam de dinheiro. O banco mostra o quê? Mostra o camarada passeando em Cancún, aquela praia, aquela água azul, verde, aquela areia branca, ele um chapéu bem Panamá, Cancún,
como o pastor Daniel conhece muito bem, porque é um frequentador assíduo, né? Aquela calça folgada, né? Um drink na beira da piscina, e ele mostrando, você paga tudo com seu cartão de crédito, e aí ele leva você para ser um cliente. Então o que ele faz? Primeiro ele ganha o seu coração, e uma vez que ele ganhou o seu coração, aí ele vende o que ele quer para você. Por isso, nosso coração está o tempo todo sendo disputado por tantas coisas que querem tirar a nossa atenção em Deus. E aí vem o segredo dessa nossa nova identidade, é manter o foco do nosso coração em Deus. Pastor, como nós fazemos isso? Primeiro, não amando o mundo. 1 de João 2, 15 e 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Um coração não pode ter dois amores. Se um amor entra, o outro não pode estar, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência aqui é desejo, é cobiça, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E olha o que diz o verso 17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então o mundo está o tempo todo tentando roubar o nosso coração, atrair o nosso coração, e o que vai proteger o nosso coração é o amor pelo Senhor. Você precisa estar atento e perceber quando algo quer roubar o seu coração. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você. A parte mais desafiadora da vida cristã não é de fato quando você nasce de novo, porque você está tão empolgado, você está tão assim, envolto. Tudo toca, cada canção fala muito ao seu coração, mas depois de muitos anos caminhando com o Senhor, você tende a perder aquele vício. A gente tem que dizer: Deus, eu não quero perder esse vício, eu não quero perder essa paixão. Eu quero acordar de manhã cantando aleluias ao teu nome. Eu quero, entrar nas tuas portas com louvor e em teus átrios com. Eu quero que as pessoas saibam que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ter um relacionamento com Deus onde meu coração nunca perca essa paixão. Amém, queridos? É um grande desafio, irmãos. Vamos ter esse coração. É muito bom. Olha, tem que ser uma disciplina. Eu faço isso para você acordar de manhã e não ir direto para o Instagram, para o WhatsApp, mas para primeiro você colocar um louvor, para primeiro você ouvir uma palavra de Deus. Isso é uma coisa que muda a nossa vida. Eu tenho que cultivar isso na minha vida. É isso que eu tenho feito. Para quê? Para meu coração não esfriar em relação ao Senhor. Meu coração é dele. A segunda coisa que precisamos fazer é consagrar a Deus o nosso dinheiro. Pastor, o que tem a ver a consagração do dinheiro com a nossa identidade? Ouça, o Senhor Jesus afirmou: nosso coração segue o nosso dinheiro. E você sabe que é assim. Você pegar todo o seu dinheiro e investir numa casa, o coração fica naquela casa. Amanhã você precisa vender e você tem até dificuldade. Você diz: não, eu construí, eu botei muito suor, eu botei minhas economias, eu vendi férias para construir essa casa. E agora você pode ir até para um outro lugar, mas você não quer sair porque você se apegou, porque você colocou a sua riqueza ali. O seu coração está plantado ali. Se você pegar todo o seu dinheiro e colocar num carro, você fica com aquele zelo com o carro, ninguém pode tocar no carro, porque ali está o seu dinheiro. Então Jesus falou: onde estiver o teu tesouro, ali estará, Mateus 6, 21, ali estará também o vosso coração. Por isso que o inferno todo se levanta. Não quando uma pessoa vai ao encontro, não apenas quando a pessoa ela se batiza, ela frequenta uma igreja, mas muitas pessoas são vários processos até que elas se tornem dizimistas, até que elas se tornem ofertantes. Por quê? Porque é aí que se estabelece a guerra. E por que é a guerra? Lá em Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Diz o Senhor,
Ora, mas os nomes redentivos de Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Roi, o Senhor que é o meu pastor, Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz, Jeová Shammah, o Senhor que está presente, Jeová Tzikenu, Senhor justiça nossa, Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu penso que Malaquias 3 tinha que ter uma citação do Jeová Jireh, trazei todos os dízimos, assim diz Jeová Jireh, mas ele diz não, assim diz Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque é aí que a guerra é travada. A pessoa luta com aquilo, porque o mundo sabe que se ele prender as suas finanças em algo, o coração está ali. Irmãos, eu falo isso com o coração pesado, mas muitas pessoas são perdulárias com o seu dinheiro, elas não têm critério. Elas saem, elas gastam, ela não tem muita preocupação, elas só são, vamos dizer assim, econômicas excessivamente. Quando se trata da obra de Deus, quando se trata da obra missionária, às vezes ela não tem a mesma disposição. A pessoa diz assim, eu vou passear, eu saio com a família, e numa saída daquela, ela vai no cinema, ela paga a pipoca, ela paga o estacionamento, ela vai gastando, entende? E aquilo que diz o apóstolo Paulo, que é o mais essencial à nossa vida, o que é o mais essencial? Ele diz, se nós vos damos o alimento espiritual, é muito que nos entregue das coisas materiais físicas. É uma questão de valor, mas por que essa luta? Porque é a maneira do diabo roubar o seu coração. E o recurso de Deus para ter o nosso coração é nos desafiando a consagrar a Ele dízimos, as ofertas. E quando fazemos isso, nós estamos dizendo, o Senhor é a minha fonte, o Senhor está o meu coração, o Senhor está a minha confiança, é Ele quem me deu, é Ele que vai continuar me dando, é Ele que me sustentou até aqui, Ele vai ser o meu guia até a morte. Seu coração fica liberado em relação a isso. Nosso Deus, temos o DNA do Pai, o nosso Deus é o nosso Pai, Ele é um Deus generoso. A generosidade marca de todos os filhos de Deus. Quando eu falo de generosidade, eu estou falando aqui de finanças, mas pode ser de todas as coisas. Há pessoas que elas são econômicas até nas palavras, para elogiar, para incentivar. Por quê? Porque não tem o espírito generoso. E a nova criação não pode ser alguém governada pelo espírito do Mamon, ela precisa ser governada pelo espírito de Deus. Amém, querido? Conta-se que um camarada, ele frequentava a igreja durante muito tempo e ele tinha muita dificuldade de dar os dízimos. Ele ia na célula, ele levantava a mão, mas travava. Quando ele ouvia, como eu falando hoje sobre dízimo, ao invés dele alegrar, ele fechava ainda mais o coração. E um dia ele tinha uma reunião importante no shopping, e ele não podia chegar atrasado. Ele chegou no shopping, o shopping estava lotado, não podia estacionar o carro, ele rodou, e parecia que todas as vagas estavam ocupadas. Se ele perdesse aquela reunião, ele ia perder um importante negócio. Ele parou o carro, abaixou a cabeça no volante do carro e falou, Deus, arruma uma vaga para mim, por favor, eu te prometo, se o Senhor fizer isso, a partir de hoje, vou me tornar o principal dizimista da igreja. Ele levantou a cabeça do volante, o carro estava saindo na frente e a vaga apareceu. Ele falou, não precisa mais não, já resolvi. Esse é o coração do avarento, ele age dessa forma. Por isso a Bíblia diz assim, olha, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado para o seu coração não ser dado, não se apaixonar, não ser atraído pela pessoa errada, pela coisa errada. Cuidado para você não tirar os olhos do seu coração do Senhor, porque quem conquistar o seu coração vai governar a sua vida. E eu declaro que seu coração é do Senhor. Amém? Interessante que hoje de manhã eu acordei e estava com uma música na cabeça. É uma música do Asaf Borba, eu acho que ninguém aqui deve conhecer, mas é uma música muito antiga, que ele diz assim, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a todo aquele cujo coração é totalmente dele. Alguém já ouviu essa música? Já? É uma música, eu acho linda demais essa música, mas não é uma música que tem características worship. Eu gosto de cantá-la, entende? Mas eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar, essa música eu gosto de ouvir. Eu coloquei, fiquei ouvindo, eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Nosso coração precisa ser totalmente do
Senhor. Amém, queridos? É a nossa identidade. Não deixa nada macular a sua identidade. Alinha o seu coração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, eu declaro que seu coração é totalmente do Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Segunda coisa, segundo segredo. Guarda o que eu vou te falar, hein, irmãos. Alimente a sua mente com imagens de quem você é. É muito importante que quando você se torna uma nova criatura, você possa criar em sua mente uma imagem dessa nova realidade em Cristo Jesus. Renove a sua mente para que você se veja sempre da maneira que a Bíblia te vê. Crie uma imagem de você, de uma pessoa cheia de fé, de uma pessoa plenamente perdoada, de uma família feliz, de uma pessoa rejuvenescida, uma pessoa saudável, uma pessoa próspera. Crie essas imagens na sua mente. Senão você se depara com textos da palavra de Deus e começa a pensar assim: mas isso não é para o meu bico. Quem sou eu? Não, já passei da idade, já estou velho. Não, essas imagens são destrutivas. As imagens que tem que ter na sua mente são as imagens da palavra de Deus. Por isso que você tem que ser um crente da nova aliança. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. Moisés é o pilar da antiga aliança. E quando ele fala da nossa vida, ele diz assim: a vida de um homem chega no máximo a 70 anos. Passou disso, é canseiro e enfado. Eu já vi muitos crentes lerem esse texto e falar: tá vendo? Já estou no lucro, já está aqui, daqui para frente vai ser só cansaço, doença, enfermidade. Mas se você pular um capítulo, o 91 é Salmo de Davi, e Davi diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que é longevidade? Vida longa. O que é uma pessoa saciada? Você viveu tanto, você não quer mais ficar. Igual a música que nós cantamos aqui, né? Eu não sou daqui, para casa eu voltarei. Irmãos, a gente não é desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Paulo diz: viva se você nada possuir. Se é casado, vive como se fosse casado. Não crie raízes profundas nesse mundo, porque nós não pertencemos aqui. Tudo que você tem aqui é temporário, é passageiro. A nossa verdadeira morada, o nosso endereço definitivo, nosso condomínio que nós vamos morar pela eternidade, não é aqui. Entende? Ele diz: não cria raízes aqui. Coloca seu coração no Senhor. E quando nós começamos a ter a imagem dessa nova vida em Cristo, é fortalecido. Eu olho para a palavra de Deus, eu leio, eu não posso ver uma sopa de letrinhas. Eu tenho que criar uma imagem. A nossa mente funciona assim, por imagens. Quando eu falo para você assim, a palavra boné, não aparece na sua mente B-O-N-E, aparece a imagem de um boné, sim ou não? Mas se eu falar para você assim: olha, esse boné é um boné preto, o que você vê? Boné preto, você não vê boné preto. Você vê um boné preto. E se eu disser assim: esse boné é preto e tem a logomarca branca da igreja na frente, o que você vai ver? Você vai ver exatamente isso aqui. A sua mente instantaneamente cria o quê? A imagem. E essas imagens é que alimentam a sua vida, é que determinam a sua vitória ou a sua derrota. Por que então desenvolver a imagem é algo tão importante? Porque o inimigo também trabalha com imagens para nos aprisionar numa vida de derrota, de fracasso, de desânimo, de depressão. E essas imagens são formadas basicamente por aquilo que ouvimos e por aquilo que falamos. E quando nós falamos, tem duplo poder, porque nós falamos e também nós ouvimos. Então isso entra na nossa vida. Por exemplo, não existe prova científica de que qualquer pessoa, qualquer dos que estão aqui, nasceu características de ti. Toda criança é espontânea. Ela fala, ela pergunta, ela ri, ela anda, entendeu? É natural. Todos nós nascemos assim. Mas depois que a gente cresce, a gente fala assim: não, mas eu sempre fui assim. Não, você nem sempre foi assim.
Segundo Pablo Picasso, ele dizia o seguinte: olha, toda criança nasce artista. O desafio, toda criança nasce artista. O desafio é o quê? Ela crescer artista. Por quê? Porque a criança, ela pega um papel, ela pega uma caneta e ela desenha papai e mamãe. Um desenho que não tem pé nem cabeça. Ela põe o nariz longo demais, põe o braço curto, outro longo. A mãe, o pai, pega o desenho e fala assim: nossa, filho, que desenho incrível, aplaude, enche a criança de beijo, né? Abraça, aquela coisa toda. E a criança acredita o quê? Eu sou Pablo Picasso, eu sou um grande artista. Aí outro dia ela faz outro desenho, ela desenha a casa, desenha o cachorrinho, desenha não sei o quê. E a mãe aplaude, a tia beija, dá presente e fala: eu fui no escritório empresário e na parede do escritório tinha quadros com desenho infantil. Eu falei: o que é isso? Ele falou: são as maiores obras de arte. Meus filhos que produziram. Ele enquadrou, emoldurou e colocou na parede, casa, com a data, com a idade do filho. Daniel já está pensando em fazer isso. Marinha de primeira viagem, que assim, o primeiro filho é complicado. Veja só, aí a criança, ela chega à idade de ir para a escola. Escola, irmãos, terra de Gaza, é faixa de Gaza. Escola é um lugar cruel, nesse sentido, tá? Nesse sentido, por quê? A professora fala assim: faz o desenho e tal, a criança faz. Aí os colegas olham o desenho dela, ela está toda orgulhosa e fala: olha o que eu desenhei. Os colegas falam: tem pé nem cabeça, tem coisas que você não sabe desenhar, não. Ele toma aquele choque de realidade, é ou não é, Ju? Toma aquele choque de realidade e ele fica em crise. Aí ele olha para o desenho dele e aparece um que desenha melhor do que o dele. Ele fala: ah, meu desenho é uma porcaria, minha mãe me enganou. E ele para de desenhar. E quando alguém fala assim, desenha algo, ele fala assim: eu não sei desenhar. Aquela veia artística dele foi o quê? Foi sufocada. A criança, ela espontaneamente, ela é risonha. Mas ela vai crescendo, aí ela ri de tudo. Aí alguém fala o quê? Parece bobo, toda hora você mostra os dentes, para com isso, você ri de tudo, né? Aí ela se fecha. Aí a pessoa cresce, se torna um adulto, e ela é aquele adulto, sabe, que não tem expressão, não tem nada que você faça que ele expressa. A pessoa vira, sabe, aquele sorriso da Mona Lisa. E a pessoa não mostra os dentes. Ela não ri do engraçado, não chora do triste. É como Jesus falou: olha, veja João Batista, eu toco flauta, vocês não dançam. Eu canto lamentações, vocês não choram. Entende? Ela fala assim: não, eu não sou muito de rir, não. Não é porque ela foi reprimida. E ela criou uma imagem negativa acerca de si. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos de uma cultura, isso muda quando você se torna nova criatura. Mas nós somos uma cultura que ridiculariza tudo, faz chacota com tudo. As brincadeiras são depreciativas. Você não encontra muitas pessoas que conversam com você colocando para cima. É sempre zombando dos seus sonhos, criticando as suas palavras, seus projetos. Você não pode compartilhar com todo mundo, nem testemunho, todo mundo está pronto para ouvir. A pessoa não consegue celebrar contigo. Então isso tudo vai reprimindo a gente vai formando uma imagem de fracasso na nossa vida. Sabe, irmãos, o inimigo sabe que quando você entender o que eu estou te falando, que a imagem correta de si mesmo vai determinar o seu crescimento e o seu avanço. Porque é muito melhor, ouça o que eu vou te falar, é você ter aquele camarada sonhador, que você fica tentando segurar ele, do que ter aquele cara desanimado, você fica tentando empurrar ele. Esse é difícil. É difícil. Então a gente deveria incentivar todo mundo, dizer: vai mesmo, vai dar certo, é isso mesmo, Deus está contigo. Mas você encontra muitas pessoas, você conta um projeto de pessoa, a pessoa fala: mas gente que está aí, não sei se é uma boa hora para começar. É ou não é? Você fala de uma doença com a pessoa, fala: eu tenho úlcera, a sua sangra, a minha sangra. Entendeu? É tipo uma disputa. Né? Você fala: minha mãe está doente. É o quê? A tia morreu disso também. Entendeu? As conversas não fluem para a vida. Só flui para o fracasso. Aí você começa a ver a pessoa. Né? Hoje de manhã, um
casal da nossa igreja deu testemunho. Nós fizemos excepcionalmente hoje a apresentação do filho dele, o filho do Guilherme, da Thaís, o mês de nascido, 2 meses hoje. Ele saiu em casa, aquela coisa toda. Eu sei que a saturação dele, a saturação foi a 20. E os médicos chegam para ele, os pais estão lá de fora e dizem assim, ó, fica lá do lado do seu filho. Tipo assim, fica lá, aproveita. Ele diz, pastor, lá nós começamos a orar, não sei, 40 minutos, 1 hora, orar a saturação do menino. A saturação de uma pessoa, ela é boa quanto mais próximo do 100 ela tiver. 98, 97, estava 20. Assim, está indo, está vindo, entendeu? A saturação foi a 28, 31, 2, 38. E a médica falou para ele, olha, está sendo bom vocês ficarem aqui, continua aí. A saturação foi a 80. Hoje estava aqui, ele sendo consagrado. Mas veja, se você tivesse cercado por pessoas crédulas, começar a formar uma imagem de morte, acaso, é aquilo. Por isso, o diabo sabe tanto a importância de nós alimentarmos a nossa mente com a imagem correta. Eu tenho que acordar todo dia e dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso em Cristo Jesus. Aleluia. E se a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. E se ela diz que eu sou co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, eu sou co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Se ela diz que eu tenho sabedoria, eu tenho sabedoria. E se ela diz que eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho que declarar as verdades de Deus. O apóstolo Paulo diz que a maneira de renovarmos a nossa mente é renovando pela palavra. Eu tenho que aprender a ler a Bíblia e gerar uma imagem. Quando eu abro o Salmo 1 e eu leio assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, o fruto vem na estação própria, e tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Eu tenho que pegar esse texto, criar uma imagem dentro de mim. Eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Está seco na direita, está seco na esquerda, mas eu estou aqui, minhas raízes estão perto da água, a minha folha vai estar verde, eu não vou perder o vigor, eu não vou esvair a minha vida, o fruto vai vir na estação própria. Minhas mãos são mãos abençoadas, onde eu colocar vai prosperar. E quando alguém diz assim, por que você crê que vai dar certo? Eu creio que vai dar certo, porque tudo que eu coloco as mãos, Deus abençoa. Tudo que eu coloco a mão vai para frente. Tudo que eu entro, Deus prospera. Isso muda a sua vida. Quando você abre no Salmo 23 e lê, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você tem que criar uma imagem de que a ovelha não fica desesperada dizendo onde eu vou beber água, onde eu vou comer um pasto verdejante. É o pastor, ele me guia, ele me guia, ele me guia, ele me leva às águas tranquilas, ele me leva aos pastos verdejantes. Eu estou tranquilo, eu estou suprido. O meu pastor não vai deixar na minha vida nada me faltar. Eu creio em ti, grande é o Shaddai. E aí você começa a declarar e se vê, ele está cuidando de mim. Quando eu abro a minha Bíblia no Salmo 128 e eu leio, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás. Eu vejo as minhas mãos prosperando, eu digo, eu não vou comer do trabalho da mão dos outros, eu não vou comer do governo, eu não vou comer do sogro, nem do pai, nem da sogra, nem do cunhado. Eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Eu não vou viver na dependência de ninguém. O que eu fizer, Deus vai abençoar. Aí ele diz, a sua esposa é como uma videira frutífera no
interior da sua casa. É isso que minha esposa é uma esposa dócil, não é um irmão azedo, ela traz alegria, ela é como um bom vinho. O meu filho é como um rebento de oliveira, de onde sai a azeitona, de onde faz o azeite, de onde vem a unção. E eu declaro, não importa se ele está na igreja, se ele está fora da igreja, se ele é abençoado, ele é ungido do Senhor. Eu crio uma imagem, ele está pregando, ele vai fazer a obra de Deus. É assim porque meu filho tem a bênção de Deus, e essas imagens vão mudando as situações na minha vida. Então eu vou criando imagens das realidades espirituais, e eu vou prevalecendo. Amém, queridos? Alimente a sua mente com essas imagens. Faz uma experiência. Quando você levantar amanhã, vou trabalhar, diga: essa vai ser a melhor semana. Deus está indo à minha frente, portas se abrirão diante dos meus pés, conexões vão ser feitas, meu telefone vai tocar, hoje vai ser um dia de boas notícias, algo bom vai acontecer. E daqui a pouco algo bom acontece, daqui a pouco o telefone toca, daqui a pouco o seu WhatsApp entra na sua tela, a notificação: oh, caiu um Pix na minha conta, oh, veio um recurso. Deus faz isso, mas você tem que ver. Você não pode manter uma mentalidade de escassez e ter abundância. Você não pode ter uma mentalidade de doença e ter saúde. Você não pode ter uma mentalidade de derrota e ter vitória, porque essas coisas não têm a ver com o exterior. São as imagens que estão dentro de nós que precisam vir para fora. Esse é um grande segredo. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Meus pensamentos têm que estar saturados de imagens daquilo que é bom, puro, amável, louvável, justo. Amém, glória a Deus. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa diferenciada em qualquer lugar que você chegar. Eu vejo muita gente diz assim: pastor, sua vida é bem tranquila, eu está sempre bem. Tem uma música que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Eu não fico andando por vista, entendeu? Uma coisa é que o fato diz, a outra coisa é a realidade da palavra de Deus. Eu me apego naquela realidade, ancoro o meu espírito, ponho a minha alma sob sujeição e vou andar na declaração da palavra de Deus na minha vida. Amém. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? Posso continuar? O terceiro segredo é mais forte ainda. Qual é o terceiro segredo? Ande conforme a sua nova identidade. Eu queria que todos dissessem isso comigo no 3. 1, 2, 3. Ande conforme a sua nova identidade. Mais uma vez. Ande conforme a sua nova identidade. As principais estratégias do diabo para anular a obra da cruz na vida dos filhos de Deus é confundir a sua identidade. Pastor, como que o diabo faz isso? É a velha e antiga estratégia que ele usou lá no início. O diabo não tem criatividade. O diabo não cria nada, entenda isso. O diabo é um pirata, ele pirateia tudo. Você sabia disso? Ah, não, mas as religiões que invocam espíritos malignos fazem sacrifício de animais. Copiou, o sacrifício de animais era para Deus. Ah, mas eles oferecem cachaça. Copiou, sacrifício de libação, oferecia bebidas. Entendeu? Ah, mas tem comida, tinha sacrifício de cereais, tudo é copiado. O diabo não tem criatividade.
E Deus, quando criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim do Éden. Segundo John Bevere, havia mais de 15 a 18 mil espécies diferentes no jardim do Éden. O Senhor falou para o casal: olha, de toda árvore que tem no jardim comerás livremente. Ele não falou não come, ele falou comerás livremente. Da árvore que está no centro do jardim, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo veio, a serpente, e começou a conversar com Eva. Primeiro trocou uma receita de bolo. Ah, você sabe fazer banoffee? Ah, não, olha, pega a banana, faz assim. Voltou, no outro dia ela voltou e falou: Deus proibiu você de comer as coisas aqui. Ela falou: não, posso comer de tudo. Mas até daquela árvore, não, aquela eu não posso. Ela ainda acrescentou: eu não posso nem tocar. Ela falou: você sabe por que Deus não quer que você toque naquela árvore? Ela falou: por quê? É porque Deus sabe que no dia que você tocar, você vai ser igual a Deus. Existem outras teorias que dizem o fato de que Eva comeu o fruto. Alguns dizem que a serpente falou para Eva: come, boba. Você vai ser a mulher mais inteligente. Ela falou: não, não vou desobedecer de jeito nenhum. Aí a serpente no outro dia falou: não, come. Você vai ter a capacidade de enxergar o futuro das pessoas. Ela falou: não, não vou comer, não vou desobedecer. Aí um dia a serpente falou: boba, que emagrece, ela me dá uma. Não é só um quebra-gelo, não tem isso na Bíblia não, tá? Olha a estratégia da serpente. Ela disse para Eva assim: olha, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser semelhante a ele. E Eva, olha o engodo da serpente. Eva pensou assim: eu vou ser igual a ela. Ah, então Deus está escondendo isso de mim. Só que, irmãos, a Bíblia diz assim: quando Deus criou o homem e a mulher, diz assim: criou Deus o homem a sua imagem, segundo a sua, ela já era. A estratégia do diabo é a mesma hoje. Ele quer fazer você pensar que vai se tornar algo que você já é. Toda vez que você ouve uma pregação legalista, é 3 passos para isso, 7, não sei o que, você vai se tornar assim. Aí eu ouço, eu falo: mas eu já sou. Quando você descobre que você já é, você não cai mais. Porque eu já sou. Mas aí fica alguns pregadores na internet o tempo todo: não faça isso, porque se você fizer assim, você vai ser santo. Eu falo: já sou santo. Se você fizer isso, você vai para o céu. Eu falo: eu já vou. Você vai ser salvo. Então veja, até hoje o diabo trabalha para confundir a nossa identidade, fazendo com que nós nos comportemos como alguém que está lutando para alcançar algo que nós já alcançamos, lutando para ser salvo. Nada do que eu faço, presta atenção, você vai ter um rema agora. Nada do que eu faço é para me tornar. Tudo que eu faço é porque eu já sou. Aleluia. Olha só, você não está conquistando a sua salvação a cada dia, você já é salvo. Muitas pessoas pensam que a salvação é como um programa de milhas. Eu vou fazendo boas obras, eu vou adquirindo milhagens e milhagens e milhagens e milhagens e milhagens. E quando eu chego a 1 milhão de milhas, eu pego o meu cartão e troco pela minha salvação. E muitas pessoas pensam que quando chegar na porta do céu, Deus vai dizer: deixa eu ver seu cartão de milhagem. Aqui eu ganhei tantos pontos porque no final do ano eu ajudei uma família levando a cesta básica. Eu trabalhei num trabalho social também. Eu levei pessoas. Eu estou com uma milhagem boa aqui. Deus falou: rapaz, você pode entrar aí no céu. Você tem até pontos, até para transferir alguns para alguém trazer com você. Mas não é assim. Você só vai entrar no céu por um único motivo. Você vai chegar lá baseado única e exclusivamente no sangue.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom. O que é o dom? Presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Veja, não de obras. Você não é salvo pelas obras. As minhas obras não influenciam na minha salvação. É pela graça por meio da fé. Pela graça mediante a fé. A graça pela fé. Eu acesso a graça pela fé, não por obras. Por quê? Porque naquele dia o Senhor vai receber toda a glória. Ele diz, não pode ser de obras para que ninguém se glorie. Senão o irmão chegaria ali, bateria no peito e falaria, Senhor, eu tenho que entrar aqui, porque olha, eu vivi uma vida abnegada, eu fui um homem que só trabalhava a casa, cuidei bem da minha esposa, criei meu filho, dei um futuro para ele e tal, ajudei na igreja, liderei célula, abri minha casa e tal. Só, rapaz, você está de parabéns. Mas a Bíblia diz que naquele dia só ele receberá glória. Sabe por que só ele receberá glória? Porque ele fez todo o trabalho. Ele fez tudo, então toda a glória é dele. Ele diz, não de obras. Ninguém vai poder bater no peito e dizer, eu. Não. Quem chegar lá vai ter que chegar com o sangue. Por que você vai entrar? Eu trouxe o sangue. Eu trouxe o sangue. Mas aí ele diz no verso, põe o verso seguinte, verso 9, se não me engano. O texto ele diz ali 10. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ele diz o quê? Veja só, as minhas obras não me levam à salvação. Mas uma vez que eu sou salvo, eu vou produzir boas obras. Amém? Eu fui salvo para praticar boas obras. Então isso se aplica a tudo na nova vida. E talvez essa aqui seja a afirmação mais revolucionária que você vai ouvir nessa noite. Não é o seu comportamento que define a sua identidade. É a sua identidade que determina o seu comportamento. Você não está se comportando assim, assado, para se tornar. Você se comporta assim porque você já é. Não, vamos explicar isso aqui. Imagine uma borboleta. Ela vem voando. Mas a distraída, ela bate no tronco de uma árvore. E quando ela bate no tronco daquela árvore, ela cai no chão. Eu pergunto, essa borboleta que caiu, ela deixou de ser uma borboleta? Pensa bem, sim ou não? Ela já é uma borboleta. É uma borboleta que caiu. Assim é você. Às vezes você fala coisas que não deveria. Às vezes você faz coisas que não convém. Você toma decisões erradas. Você entra em relacionamentos que não deveria. Mas nada disso muda a sua identidade. Você distraidamente bateu e caiu, mas continua sendo borboleta. Você não vai encontrar na história borboletas que voltaram a ser lagartas. Não importa o que aconteça com ela. Transformou em borboleta, vai morrer borboleta. Amém? Então nunca abandone a verdade por causa de um fato aparente. Uma coisa é a verdade da sua nova identidade. E outra coisa é o que acabou de acontecer. Não tem nada a ver com sua identidade vai mudar o seu comportamento, mas o seu comportamento não vai mudar a sua identidade, mesmo que seja um comportamento bom. Alguém me ouve? Tinha um seriado, não sei se ainda tem na Netflix, chamado The Crown, que conta a história da rainha Elizabeth. Você já ouviu falar da rainha Elizabeth? Ela parece que faleceu recentemente, agora, não foi? Pouco tempo atrás. 238 anos, se não me engano. A mulher viveu muito. Ela estava no Salmo 91, verso 16. Diz que um dia um presidente foi visitar a rainha e levou para ela uma tartaruga. O presidente, como visita, tem que levar presente. Você não visita a autoridade sem levar um presente. A Bíblia diz que o presente alarga o coração do homem. Abre as portas diante dele. Ele levou uma tartaruga para a rainha. E a rainha falou para ele, meu filho, eu não gosto desses bichinhos. E a gente se apega a eles, aí eles morrem e a gente fica com saudade. A mulher viveu, irmão. Eu não sei quantos anos, existe dúvida sobre isso. Mas nesse seriado, The Crown,
Ele conta a história da rainha desde a sua adolescência. E ela era uma adolescente, como todo adolescente é, gostava de correr, falava alto, ria, dando gargalhadas, corria. E toda pessoa que entra para a realeza, ela estava na linha sucessória do trono. Ela tem um tutor, esse tutor vai lhes ensinar a etiqueta, como caminha uma pessoa da realeza, como ela se veste, como ela se comporta, como ela cumprimenta, como ela olha, como ela anda, tudo isso. Como ela come, vai ensinar a usar os talheres. E o tutor falou para ela assim: Elizabeth, você se tornará rainha do maior império do mundo. O império onde o sol nunca se põe. Porque ela dominava de um lado a outro, quando o sol estava nascendo aqui, estava se pondo em outro lugar, estava nascendo. Era assim que eles diziam. Não convém para você ficar gritando, mostrando os dentes toda hora. Você precisa se comportar como uma realeza, porque é assim que as pessoas te veem. E no filme vai mostrar que ela muda o comportamento dela, ela passa a se vestir adequadamente, passa a andar com mais elegância, ela passa a ter os comportamentos da realeza. Vou te fazer uma pergunta de $1 milhão. Quando ela mudou o comportamento, ela se tornou uma princesa, ou ela já era uma princesa, só que o comportamento não era adequado? Já era uma princesa. Quando ela teve o entendimento da sua posição, ela mudou o seu comportamento. Olha o que eu quero falar para você, irmãos. Que esse que é o problema da pregação legalista. São pregadores que ficam o tempo todo pregando contra decote, contra roupa, contra isso, costumes e não sei o que, e batom, querendo mudar as pessoas, impondo a elas um comportamento. Isso não adianta. A questão é que você é princesa. Princesas não mostram, princesas escondem. Agora, se não é, não adianta obrigar. Então, quando você vem a este culto a cada semana, você vai encontrar um pregador aqui na frente lhe dizendo: você é em Cristo Jesus, essa é a sua nova identidade, você é filho de Deus, você é amado do Pai, você é um homem próspero, você é uma pessoa saudável, abençoada, para que você assuma o comportamento da sua identidade. Mas quando você vai a algum lugar que não prega a nova aliança, ele fala: você tem que fazer isso, para Deus te abençoar, você tem que fazer aquilo, para seu filho ser feliz, você tem que fazer aquilo outro e tal. Por quê? Porque eles acham que mudando o seu comportamento vai mudar a sua identidade, mas não vai acontecer. É a sua identidade que altera o seu comportamento. Por isso que eventualmente pessoas dizem assim: pastor, eu fico muito preocupado a maneira como a videira prega a graça, porque se as pessoas entendem isso, elas vão cair no pecado. Eu falo para elas: não, nós pregamos para isso mesmo. Para que nós pregamos a graça? Para que as pessoas se sintam livres e elas ajam conforme a sua natureza. Se a sua natureza é da lama, entra de cabeça. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas a sua natureza é contrária a determinadas coisas. Se a natureza não mudou, não adianta obrigar. Mas se é só eu te lembrar. Aleluia. Por isso eu tenho uma boa notícia para você. Você já é princesa. Você já tem sangue real. Você é uma pessoa nobre. Pessoas nobres se vestem conforme o ambiente requer, conforme a ocasião requer. Irmão, você é convidado para um casamento, como que você vai se vestir? Você vai chegar de camiseta e chinelo? É uma desonra. Quem que vai te falar isso? Só o pastor Ricardo. A gente tem um palavreado. Às vezes irmãos recém-convertidos vêm conversar e no meio da conversa eles soltam um palavrão. Eu falo: irmão, aí no nosso meio a gente não usa isso não. Ele vai aprendendo, amém, fala abençoado, misericórdia, glória a Deus. Ele aprende isso com o tempo, que a natureza dele já mudou. Entende o que eu estou falando?
Você tem que entender a diferença entre a nova e a velha aliança. Toda vez que você ouvir a palavra de Deus, você tem que entender se está falando da velha ou da nova aliança. Por isso, ouça o que eu vou te falar. Não existe no Novo Testamento mandamentos como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os mandamentos eram imperativos. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. No Novo Testamento tem mandamentos? Tem. Mas você vai perceber que a maioria deles estão no indicativo e não no imperativo. Agora o que eu vou falar aqui, eu tenho que falar com muito cuidado, porque essa igreja é cheia de professoras, pedagogas, gente da área de educação. E eu fui um aluno bom em exatas, nunca fui bom em português. Sabia disso? Eu aprendi português lendo, porque meu pai me obrigava a ler, eu aprendi. Mas você me perguntar, eu boto a crase certa, mas você me perguntar qual a regra? Por que você botou a crase? Porque ela tem que estar aí. Eu aprendi assim, assim que ela vai ficar aí. Eu boto a vírgula certa, mas eu boto porque eu aprendi. Mas assim, de maneira simples. A gramática portuguesa diz que o verbo, ele tem 3 tempos. Presente, passado, futuro. Tem outros tempos, mas é só para atrapalhar o aluno. Marque perfeito, pretérito, aquela coisa toda. Mas assim, na vida você vai precisar do passado, presente e futuro. Não é isso? E a gramática diz também que o verbo, ele tem 3 modos. Imperativo, indicativo e subjuntivos. Subjuntivo, que é o modo do verbo. O que é o imperativo? O imperativo é uma ordem. Faça, vá, corra, pule, ande. É uma ordem. A ordem que você tem que seguir. E o indicativo, que é o mais importante, é o imperativo e indicativo, que você também esquece. O indicativo, ele manda você fazer, indicando quem você é. Olha, você faz porque já existe uma razão para que seja dessa forma. Então no Novo Testamento você dizia assim: sirva ao Senhor, adore ao Senhor. Hoje apareceu um irmão no culto que há muito tempo eu não via ele. Eu falei: irmão, você casou, sumiu. Aí ele falou para mim: pastor, estou trabalhando muito. Falei: ó, vou nem pregar a graça para você hoje, vai ser a lei. 6 dias farás toda a tua obra e o 7º dia adora ao Senhor. Estava assim no Antigo Testamento. Era ordem, era imperativo. Agora, no Novo Testamento, os mandamentos estão no modo indicativo, ou seja, apenas dizem a você o comportamento que você tem que ter, porque você já é. Posso seguir até aqui? Posso ir? Vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 12, põe para mim. Diz assim: não reine. É um mandamento, tá? Não reine. Mas aparece uma palavra ali, portanto. Então quero que todo mundo repita assim: portanto. Mais uma vez diga: portanto. Mais uma vez diga: portanto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Irmão, é um mandamento difícil de ser cumprido, principalmente para o jovem que é cheio de paixões. Porque quando a gente vai amadurecendo, uma das vantagens do envelhecimento, do amadurecimento, é que algumas dessas paixões vão saindo da sua vida. É muito ruim também você envelhecer com as paixões da juventude. Não dá, tem que mudar, entendeu? Tinha coisas que para você era, vamos dizer assim, a cereja do chantilly, e hoje não tem mais tanta importância. Sim ou não? Sim ou não?
Ok. Tipo assim, quando você é adolescente, você aprecia um prato cheio. Quando você chega na minha idade, você não quer mais um prato cheio, você quer um prato gostoso, não é? É um prato gourmet, você quer uma comida mais palatável, não é? Não é isso? Sim ou não? E muda aquilo que a gente valoriza, né? Agora, você lê na palavra assim, olha, não reine no vosso corpo pecado. Você fala, meu Deus, pastor, uma responsabilidade muito grande, eu não dou conta de não fazer tirar esses desejos, essas paixões de mim, porque parece que elas nasceram comigo e me acompanham. Aí alguém que não entende a nova aliança fala, tá vendo, você não pode deixar reinar, você tem que controlar a sua vontade, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque se ficar no pecado, você está desobedecendo a palavra de Deus. E a pessoa chora, e você fala, ela quebrantou. Não, ela está desesperada, dizendo, eu vou morrer, eu não dou conta. Coloca aqui os versos anteriores para mim. Romanos 6, 10 e 11. É o que vem antes, nós lemos depois. Ele diz, pois, eu tenho que ler aqui, não estou. Ele diz assim, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu. Olha o que ele está falando, que já aconteceu. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você percebe, o verso 12 só faz sentido se você ler o 10 e o 11. Porque o 12 ele diz assim, portanto, volta lá, não reine, portanto, o pecado. Por que portanto? Portanto é uma conjunção que liga uma oração à outra. Toda vez que você lê portanto, alguma coisa foi falada antes. Por quê? Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Mas por que não vai reinar? Como que eu vou conseguir isso? Ele diz, por quê? Aí ele diz antes está escrito assim, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu. Jesus não morreu aos poucos, ele passou mal, ficou na enfermaria, foi para o CTI, foi reanimado, pegou oxigênio, foi morreu. Não, ele morreu de uma vez, foi sepultado, você morreu com ele, foi sepultado. Ele diz, acabou essa guerra na sua vida, você morreu, sua velha natureza. Aí quando eu entendo que eu já morri, ele fala, então, portanto, agora não deixe o pecado mais dominar a sua vida. Por que não vai mais te dominar? Irmãos, é uma pena que eu não baixei esse vídeo. Mandaram um vídeo para mim há um tempo atrás, de uma moça que trabalha com cavalos, e ela pega um cavalo, ela está sem corda nenhuma na mão, ela chega assim e faz no cavalo o que ela faz todo dia, como se ela estivesse botando a corda, a rédea no pescoço dele, e aí começa a andar e o cavalo vem atrás, porque ele está tão condicionado que todo dia ela amarra, que ele achou que estava e não estava. O que Romanos está falando? Já foi tirada a rédea, quebrou, você não tem mais uma ligação, portanto você não tem que ir atrás. Se o cavalo não fosse burro, ele falava, não vou não. É isso que ele está falando para você, meu irmão. É isso que ele está falando para você. A paixão não pode dominar. Não tem esse negócio, pastor, não consigo, é minha fraqueza, é muito difícil, pastor, eu tento, eu me seguro, quando eu vejo já fiz. Ele fala, não, você já morreu, entendeu? Cristo uma vez por todos morreu, você morreu com ele, aquela natureza foi sepultada, portanto, não vai reinar, não pode reinar no seu corpo mortal. É só você dizer, eu estou livre, isso não vai reinar na minha vida. É um indicativo, não é um imperativo, é dizendo, porque você já foi liberto, você pode viver livre. Vamos ver um outro exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 5. Ele diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Presta atenção, irmão, agora. Prostituição, impureza, paixão lascívia. Impureza é todo pecado sexual na Bíblia chamado de impureza. Paixão lasciva, aquele olhar sensual. Tem gente que tem um olhar sensual, não é puro. O olhar puro é como o olhar de uma criança. Você olha nos olhos de uma pessoa, não tem maldade. Se tem sensualidade, você vai ver sensualidade.
Duas pessoas podem te olhar da mesma forma, e uma pode estar cheia de lascívia e outra sem lascívia nenhuma. Desejos malignos e avareza, apego ao dinheiro, que é idolatria. Fala para mim, qual é a pessoa nesse mundo que diz: eu tenho condição de vencer prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza? Isso tudo eu tiro de letra. Você lê esse versículo, você pensa que é a sua responsabilidade vencer pecados sexuais, lutar contra essas forças, subjugá-las, e é nessa tentativa que muitos se frustram, saem da igreja porque ele fala: pastor, eu caio toda hora, eu não aguento, eu tento, mas eu não consigo. Leia o texto completo, amigo. Colossenses 3, vamos para o verso 1, olha o que está escrito, leia comigo, 1, 2, 3. Portanto, olha, o portanto apareceu de novo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque o que? Morresse, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, com Cristo, em Deus. Então, como você já morreu, sua vida está em Cristo com Deus, agora sim, sem prostituição, sem avareza, sem lascívia, sem paixões carnais. Portanto, porque já aconteceu algo na sua vida, então é nossa exortação domingo após domingo, irmão, isso não combina com a sua nova natureza. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Homens de Deus não agem assim, mulheres de Deus não falam dessa maneira, homens de Deus não se vestem assim, não se portam assim. É assim que nós exortamos, porque você já é, e não para você se tornar. Por isso o Novo Testamento está cheio de portanto, porque tudo que o Senhor me pede não é para eu me tornar, é porque eu já sou. Eventualmente a borboleta parte no tronco da árvore, mas eu já fui transformado. Meu DNA mudou. Por que eu devo perdoar? Porque eu já fui perdoado. Por que eu devo amar? Porque o amor de Deus já foi derramado no meu coração. Por que eu sirvo a Deus? Porque eu tenho em mim o Espírito de Cristo. Por que eu sou generoso? Porque eu recebi muito mais de Deus. A avareza não faz parte da minha vida. Eu já sou próspero por dentro, independente de quanto tem na minha conta bancária. Eu já sou próspero e eu expresso essa prosperidade e essa generosidade. Portanto, tudo que eu faço, eu não faço para me tornar algo, eu faço porque eu já sou em Cristo. E esse é o segredo da sua nova identidade. Então o diabo trabalha o tempo todo, porque ele quer ocultar isso dos seus olhos, esconder isso de você e de mim, confundir a nossa mente, fazendo você lutar por algo que você já é, fazendo você tentar chegar onde você já está, tentando fazer você conquistar o que já é seu. Você vai ser igual a ele, eu já sou. Fizer assim vai agradar a Deus, já agradei, porque eu estou em Cristo. Ah, que você vai ser, eu já sou, entende? Quando você entende isso, ele não vai mais te enganar. Infelizmente, milhares e milhares e milhares de cristãos nesse mundo afora estão vivendo hoje frustrados, porque não tem revelação do que se tornar em Cristo Jesus. E eles ficam fazendo cursos para se tornar, você vai se tornar a sua melhor versão. A sua melhor versão é Cristo. Se você está em Cristo, já é a sua melhor versão. Não é a sua melhor versão do seu esforço. Ah, estou aqui trabalhando, você é um marido melhor. Não, irmão, você já é. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Eu só estou te dizendo isso porque quando você abrir a sua boca, vai fluir essa espiritualidade, vai fluir essa vida de Deus, vai fluir, sabe, essas verdades da palavra de Deus que já estão internalizadas no seu espírito. E é tão verdade que quando você me ouve pregar, o seu coração se alegra, você diz: puxa vida, é isso mesmo, eu me sinto assim. Isso é o Espírito testificando no seu coração de que a sua identidade foi mudada e você se tornou nova criação. Aleluia. Todo mundo nesse mundo já viu uma lagarta virando borboleta. Ninguém jamais viu uma borboleta voltando a ser lagarta. O que você é definitivo, não tem mais volta. Você estragou para o mundo. Você estragou para o mundo. Você só serve agora para Deus, para o Senhor, amém.
A sua vida pertence ao Senhor. Como nós cantamos aqui, eu não sou daqui para casa, eu voltarei. Você está aqui de passagem. A sua vida é do Senhor. Você é povo santo, propriedade adquirida, uma propriedade particular, reino sacerdotal, propriedade particular de Deus em Cristo Jesus. Você foi chamado para as boas obras. Amém. Quando você recebe essa palavra, fica de pé em nome do